nós temos a nossa aula hoje, semana que vem é a última aula antes da avaliação, a gente ainda não tem ainda uma orientação com relação a como vai ser feita, né, essa avaliação. O que se foi dito no início do semestre é que seria algo diferente do que tem sido nos últimos semestres pandêmicos, né? Ou seja, vai ser um formato diferente, mas a gente ainda não deve ter, a gente ainda não tem essa orientação. Acredito que essa semana a gente terá e a gente vai passando aí para vocês, tá? Só adiantando, para a semana que vem eu vou precisar aí de 2 grupos de 3 pessoas para poder trazer para a gente 2 relatos de estudos, né? 2 textos que falam de relatos de experiências, utilizando aí a estratégia do grupo operativo. Um texto, um dos artigos, né, falando do grupo operativo na perspectiva do Pichon Rivière, e o outro como um grupo operativo sem essa amarração teórica que ele nos traz, mas sim dentro da lógica da classificação do Zimmermann, como a gente viu no início da disciplina, só para a gente ver o contraponto dos dois, tá bom? Então, vocês vão pensando e depois, quem for formando já esses 2 grupos, 2 trios, depois só me passa o nome, que aí ao longo da semana, não, talvez ainda hoje eu já envie para vocês esse texto, tá bom? Para os demais componentes da turma também fica esse texto como indicação de leitura, até porque ele será objeto, né, da nossa avaliação de primeira etapa. Tá bom? Bom, vamos lá então. Nós temos então para hoje esse texto que eu passei para vocês, os papéis que se formam num grupo à luz de Pichon Rivière, que traz um complemento de alguns conceitos, além daqueles que a gente já vinha trabalhando, né? A gente fecha aqui, né, esse conjunto de conceitos operacionais da condução de um grupo nessa perspectiva. Existem outros conceitos, tá, gente? Mas a gente, até pela questão do tempo, a gente vai ficar um pouco só nesses, já são muitos conceitos, né, da abordagem do Pichon Rivière, mas alguns outros, talvez eu fale aqui ao longo do dia hoje, mas do ponto de vista de material teórico, a gente vai ficar só nesse, né? Conceito, por exemplo, de transferência, contra-transferência, que é um termo que ele usa para poder falar dessa relação do coordenador e do observador com o grupo, que relações afetivas, emocionais se estabelecem entre essas duas instâncias e como manejar isso, né? É um conceito que ele traz. Até fala, eu nem explorei muito aqui, né, nos nossos estudos, mas quem leu o texto percebeu outros conceitos também, que é o de assimilação e interpretação, que seriam as ferramentas que o coordenador tem para poder intervir sobre a relação desse grupo com a tarefa, né? Lembrando sempre que a identidade de um grupo operativo é a relação das pessoas e do grupo como um todo com uma certa tarefa proposta. Essa é a conversa primordial para a gente poder pensar o grupo operativo. Ok? Bom, vamos lá então. Só retomando então os conceitos que a gente trabalhou na semana passada e trazer um pouco do significado deles e automaticamente... Camila, você consegue admitir as pessoas? Sim, acabei de admitir um aqui. Ah, tá. Beleza. Você pode, então, ficar nesse lugar? Fico, Me facilita aqui. Então, só retomando aí alguns dos conceitos que a gente já trabalhou semana passada, e eu vou estar apontando aqui a definição de cada um e automaticamente já fazendo aí uma amarração com aquilo que tem sido objeto da nossa forma de entender esses conceitos, que são que é o estudo de caso da psicóloga, então, nomeada Maria da Penha, mais especificamente aí nessa atividade com as técnicas de enfermagem do setor da pediatria. Então, atividade manifesta, atividade implícita, são 2 conceitos bem gerais, né, do Pichon, onde ele vai falar exatamente dessa característica de um grupo operativo, que é o grupo se relacionando com uma certa tarefa, né,
e a partir dessa relação com essa tarefa, a função do coordenador do grupo é observar e perceber essa dinâmica que se estabelece, não só entre o grupo, mas entre o grupo na interface com essa tarefa proposta. Né? Então, tudo aquilo que é da ordem consciente, conhecida das pessoas, é o que a gente pode localizar da ordem manifesta. Então, geralmente, quando você propõe ou quando surge uma proposta do grupo se envolver com uma certa tarefa e o grupo concorda e se coloca à disposição a se envolver com essa tarefa, nós estamos falando de algo da ordem manifesta. Ou seja, ninguém ali desconhece de um certo propósito estabelecido e acordado coletivamente. Então, isso tudo diz respeito a algo da ordem manifesta. A atividade implícita seria aquilo que está ali presente naquele grupo, muitas vezes determina a formação daquele grupo, ou determina a questão que leva aquele grupo a se formar, mas coletivamente não há uma consciência dessa questão. Né? É isso que o coordenador tem que estar atento nas pistas, nos indícios que vão sinalizando de que seja isso. Você chega num grupo, você não faz a mínima ideia de qual é essa atividade implícita. Mas, em geral, quando você tem um grupo operativo, implica que tem alguma questão que esse grupo está enfrentando e que foi preciso chamar alguém externo para poder ajudar. Ora, se tem alguma questão ali, vamos chamar assim de um sintoma desse grupo, então, num olhar do Pichon Rivière, você já sabe que tem alguma coisa ali que vai ser preciso, em algum momento, emergir. Porque se há alguma coisa que entrava esse grupo, é alguma coisa que mexe no emocional. O emocional, muitas vezes, as pessoas não pensam ou não conhecem sobre o que está determinando. Você tem que estar atento nessas pistas do indício. Mas isso será atividade, então, implícita. Então, esses dois conceitos gerais do Pichon Rivière, a gente localiza aí no caso da Maria da Penha com as técnicas de enfermagem, quando elas se debruçam, então, sobre o grupo existir, que é o mau atendimento à pediatria por parte das técnicas de enfermagem, que, portanto, para isso, se acordam coletivamente de resolver esse problema a partir do estudo e do conhecimento de uma cartilha de humanização do atendimento hospitalar. Então, nós temos aí, quando todas concordam com isso e se colocam a reunir semanalmente para debruçar sobre isso, nós estamos falando, então, de uma atividade manifesta. Né? E a gente viu que, nesse processo todo, alguma coisa surgiu desse grupo e que desloca, então, o foco, a tarefa muda, digamos assim. Exatamente porque não se tratava, poderia ser, tá, gente? Mas como não era a questão em si, essa atividade de conhecimento da cartilha, né, não estava produzindo o resultado naquilo que era a demanda do grupo, né, que era a melhora do atendimento, muito pelo contrário, é apontado que vai até piorando a situação. Então, nós temos uma atividade implícita, aquilo que surgiu ali num determinado momento e que contaminou todo o grupo enquanto sentimento, que era, então, uma questão da gestão, uma gestão opressora, e que esse grupo, então, responde a essa gestão ao longo do tempo de uma forma através de um atendimento que se configurava como um mau atendimento. Então, só para a gente resgatando, fazer essa recapitulação, atividade manifesta aquilo que o grupo acordou desenvolver, e atividade implícita ou latente é aquilo que, em um determinado momento, emergiu ali e meio que gritou, vamos dizer assim, né? Mesmo que gritasse pelo silêncio, né? E pela ausência. Né? Então, quando, num primeiro momento, uma traz essa questão e os demais não se colocam, demora a se posicionar, ou quando se posiciona, na semana seguinte o grupo todo evade, isso são falas, são formas de se falar. Importante a gente dizer isso, né? A percepção e a atenção do coordenador de um grupo, ele tem que estar atento àquilo que é dito, mas principalmente àquilo que não é dito. Às vezes um silêncio diz mais do que, como diz o ditado, 1000 palavras. Né? Às vezes é o silêncio diante de uma fala que está denunciando que alguma coisa ali
está tendo resistência de se manifestar. Ora, se está tendo resistência de se manifestar, então você tem que estar atento. Talvez naquele momento não forçar, né? Respeitar o momento de resistência do grupo, mas que futuramente será preciso voltar nesse ponto para que isso que está com dificuldade de se manifestar, que está latente, possa vir aí a atividade manifesta. Beleza. Segundo conceito, obstáculos epistemológicos, né, que é exatamente isso que impede esse grupo, então, de entrar em contato com aquilo que é o determinante da queixa. Então, enquanto esse grupo estava ali envolvido com a atividade da cartilha, e estudando, lendo, se encontrando, e isso pode ser identificado como um obstáculo epistemológico. Epistemologia, lembrando, tem a relação, o conceito de epistemologia com conhecimento. Então, tem um conhecimento aí desse grupo, que é o determinante para esse, que eu digo, sintoma, que está sendo obstacularizado, está sendo impedido de vir à tona. E uma forma de vir à tona é se envolver, então, se essa atividade, entre aspas, não tem nada a ver com a queixa, não se trata de falta de conhecimento para ter um bom atendimento humanizado, então, uma defesa do grupo é, vamos ficar aqui estudando isso, porque a gente estudando isso, a gente não se avém com aquilo que a gente não quer se haver. Isso tudo é inconsciente, tá, gente? Sem as pessoas se darem conta disso. É uma defesa que o grupo tem, né, para não entrar em contato com alguma coisa que é difícil esse grupo lidar, então eles preferem se manter nesse lugar enquanto atividade desse grupo operativo, né? Até que então emergiu lá a situação que provocou um redirecionamento de toda a condução do grupo. Então, o obstáculo epistemológico, a gente pode localizar aqui nessa experiência tudo aquilo que contribuía para que esse grupo não entrasse em contato com algo que era da ordem do implícito, né? E ligado, né, ao obstáculo epistemológico, essas coisas a gente separa, mas elas estão tudo emaranhadas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque o que sustenta o obstáculo epistemológico? O outro conceito que vem abaixo, que é o medo. O medo são as bases emocionais que impedem esse grupo de se apropriar daquilo que é a sua verdadeira questão, que a gente já sabe aqui. E aí nós temos o medo de perda e o medo de ataque, né? Conceitualmente, então, o Pichon Rivière está trazendo como medo de perda o posicionamento dessa coletividade na dificuldade de abrir mão da forma como ela encontrou para lidar com aquilo que gerava o mal-estar. Ou seja, num determinado momento desse espaço hospitalar, entra uma gestão, gera uma tensão, gera um mal-estar, e essas pessoas envolvidas nesse mal-estar, essa coletividade, encontraram, por alguma razão, uma forma de responder a isso. E a forma de responder acabou recaindo sobre a sua forma de assistência, que gerou, então, a queixa para o grupo. Essa resposta poderia ser outra. Poderia, se fosse um grupo, digamos assim, mais... não vou usar a palavra homogêneo, mas um grupo mais estruturado, né, mais maduro, usar essa palavra mais madura, esse grupo poderia, de repente, se reunir, né, e, de repente, encontrar saídas e fazer reunião, convocar reunião com essa diretora, ou ir até a gestão superior do hospital para colocar o mal-estar que eles estavam vivenciando. Agora, esse grupo faria isso se eles estivessem num nível de maturidade que não foi possível. Então, como eles não conseguiram se estruturar dessa forma, pensar sobre isso, eles acabaram se posicionando, construindo uma resposta a partir do sentir e do agir. Vou falar disso aqui daqui a pouco, né, que é um outro conceito que não está aqui, que é alguns conceitos do Pichon, mas que não trouxe aí nesses textos, que é o tripé: pensar, agir e reagir. Então, nesse momento aqui, diante do mal-estar,
essas técnicas de enfermagem, esse grupo, né, sem a intervenção do grupo operativo, estou falando desse grupo no seu dia a dia, lidando com esse mal-estar, eles responderam a partir apenas de duas posições: sentir e agir. Sentir a opressão e agir. Agir de uma forma defensiva, gerando aí esse mal-estar. Se eles tivessem o pensar fazendo presente, eles, consequentemente, entre o sentir e o agir, haveria uma outra resposta mais elaborada, que poderia ser essa de fazer aquilo que o grupo gerou, que é chamar essa diretora para conversar, ou, de repente, uma representante lá manifestar isso, ou, se for o caso, ir até a gerente reclamar, enfim, uma resposta mais madura, mais consistente. Mas esse grupo não teve naquele momento. A partir do grupo operativo constituído é que ela pôde, então, fazer esse movimento. Então, o medo de perda é o medo de se desfazer da única resposta que um grupo tem para lidar com as suas questões. No caso aqui, o medo de se desfazer disso que comparecia no dia a dia como mau atendimento aos pacientes. Né? Então, essa era a resposta que eles tinham. Tanto é que o processo de conhecimento da cartilha não só não resolveu o problema, como intensificou mais ainda essa defesa deles. Ou seja, o medo de eu desfazer daquilo que é conhecido para mim, mesmo que me faça mal. Aí eu entro naquela relação que a gente trouxe semana passada, a analogia. Essa analogia não é à toa, porque o Pichon traz uma certa trajetória psicanalítica, então a gente pode fazer uma comparação com o individual, que a Érica trouxe até a semana passada, ou seja, pensar esse medo da perda como um sintoma do sujeito que faz psicoterapia. Ele tem um sintoma que faz procurar um psicólogo para resolver aquele sintoma, mas ele encontra dificuldade de abrir mão desse sintoma, porque, de alguma forma, esse sintoma é a única forma que ele encontrou de lidar com outro mal-estar. Né? Quando ele entra em contato com esse mal-estar que gera o sintoma, ele vai perdendo essa defesa que ele construiu. Então, o raciocínio não é muito diferente. Então, essa é o medo da perda, o medo de perder aquilo que foi a única resposta que eu encontrei. Uma resposta sem pensar, uma resposta partindo do agir e do sentir, ou do sentir e depois do agir. E o medo do ataque tem a ver com o desamparo que esse grupo encontra diante de ter que encontrar outras respostas. Né? Só para a gente também bem demarcar o que o Pichon Rivière está chamando de medo de ataque, para a gente não pegar a palavra ataque e ler de uma forma tal como no senso comum. O medo de ataque tem a ver com um grupo se sentir desamparado, sem respostas e sem ver possibilidades de outra resposta sem ser aquelas que eles construíram. Então, vamos trazer isso para o nosso, fazer um resgate aí, né, do nosso exemplo aqui das técnicas de enfermagem. Então, qual é a resposta que elas encontraram ao longo do tempo? Aquilo que se configurava como um mau atendimento. Né? Identificou qual é a razão desse mal-estar, que era a relação com a gerente. Isso gerou no grupo, tal como posto no relato, um desamparo. As pessoas ficaram perdidas sem saber o que fazer. Tudo bem, é isso, mas e aí, o que nós vamos fazer? Então, o medo de ataque a gente pode ver no relato do caso a partir do momento em que elas, no primeiro momento, se silenciam, até todas se colocarem com relação a essa questão, mas principalmente quando elas se apropriam dessa questão e quando você espera que nos encontros seguintes a coisa vai desenrolar, vai desembolar, como diz os adolescentes, a coisa dá uma estancada. E depois daquela conversa, nos encontros seguintes, todo mundo evadiu. Todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou receoso, sem saber o que fazer com essa batata quente agora na mão do grupo. Então, essa falta de referência do que fazer com aquilo que era implícito e torna-se explícito é o que a gente localiza, então, enquanto medo de ataque. Aqui ainda prefigura, no medo de ataque, os dois posicionamentos entre sentir e agir, porque o grupo não consegue pensar, ou pensamentos catastróficos, que não faz o grupo caminhar. Isso não vai dar certo, vão nos perseguir, é assim mesmo. São todos pensamentos que são individuais, mas é do grupo como um todo também.
né, que fala desse medo de ataque. Então, só para a gente fazer esse resgate, então o medo de ataque não é, aqui no nosso caso, o medo da gerente, né, fazer repreensão sobre eles. Não tem a ver com isso, tem a ver com o desamparo diante do implícito. O quarto conceito que a gente viu, o conceito de porta-voz, acho que está bem claro aí para todo mundo, é aquele sujeito que traz algo que é individual, né, a sua verticalidade, já emendando os dois conceitos aí. Verticalidade tem a ver com a história de vida do sujeito e a partir dessa história de vida que faz ele se posicionar no grupo. E o porta-voz, então, é esse que se posiciona com as suas verticalidades, mas que em algum momento essas verticalidades ou algumas dessas verticalidades dispara alguma coisa que não é dele somente. É patrimônio do grupo como um todo. É como se ele fosse o próprio... Aqui, nesse caso, o conceito, tal como pensado no senso comum, meio que coincide com a noção que o Pichon nos apresenta. Dá para a gente fazer essa analogia. Ou seja, ele é um porta-voz, ele fala em nome do grupo. Literalmente aqui. Porque o que ele fala, todo mundo ali acaba, de alguma forma, dando sentido, mesmo que não se dê conta disso. Por isso que as pessoas num grupo vão falando um monte de coisa, muitas coisas vão aparecendo durante os encontros. A percepção, então, desse que está no lugar de coordenador é perceber em que ponto isso que alguém está falando é dele somente ou é algo do grupo. Por que ele está falando isso agora e nesse momento? E qual é a reação dos demais diante dessa fala? Então, é na atenção do que fala, do que esse sujeito está falando, e a reação do grupo é que vai dar o termômetro aí para o coordenador perceber que tem alguma coisa aí que está sendo verbalizado que não é individual. Tem que ser levado do âmbito da coletividade. No nosso caso aqui, ficou muito claro que a Romualda, ela fala, ela traz, e ela traz isso na sua verticalidade, né? Ela não fala em nome do grupo. Isso é interessante, gente. O porta-voz também que não pode ser pensado como algo consciente. Todo mundo está sentindo isso aqui, eu vou lá no grupo amanhã, eu vou falar, porque todo mundo está sentindo, todo mundo está com medo de falar. Não, isso aí não é ser porta-voz no sentido do Pichon. Né? Porta-voz é quando o sujeito traz alguma coisa, porque a Romualda, por exemplo, ela não fala dessa forma. Ela percebe que tem um mal-estar, que está incomodando todo mundo, ela articula isso à sua verticalidade, à sua história de vida. Eu já passei por uma situação como essa, onde tinha uma gestora opressora, eu fiquei com depressão, pensei em autoextermínio, eu estou vendo que está acontecendo a mesma coisa aqui. Então percebam que ela traz, né, conscientemente algo individual, mas ela não se dá conta de que todas ali estão percebendo a mesma situação. É a reação do grupo é que vai dar esse termômetro, se é individual ou se é grupal. No caso aqui, eu coloquei o silêncio, porque isso é muito emblemático. A gente tem que costumo brincar, né? A gente tem que ouvir o silêncio, tanto na clínica quanto no grupo. Porque quando tem silêncio, aquele silêncio assim que paralisa todo o grupo, é porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que vai ser preciso pensar formas dela vir à tona, dela aparecer, com todo cuidado também, tá? Porque quando alguma coisa está implícito, é algo de um peso emocional para se manifestar. A gente tem que ser cirúrgico para não antecipar, né, essa emergência e isso gerar alguns problemas que muitas vezes acontecem. Né? Então é isso. E horizontalidade tem a ver com essa contaminação de algo que é pessoal diante do grupo. Né? Então, são esses conceitos que a gente trabalhou na semana passada e fizemos aí articulação com o estudo de caso da Maria da Penha. Beleza? Alguma questão, gente, para a gente avançar aqui nos nossos novos conceitos de hoje? Alguma dúvida? Tu define, Marcos, bom dia, a questão do implícito e do explícito, isso é para eu entender melhor. Do explícito e implícito, né? O explícito é tudo aquilo que é acordado com o grupo no sentido da
Eu não sei se você me ouve, Marcos, mas ficou mudo. Isso aqui é só para mim? O microfone dele está desligado. O microfone está desligado, Marcos. O meu microfone está desligado? Agora você ligou ele. Tá ok, tá saindo o áudio. Tá, mas vocês estavam me ouvindo tudo que eu estou falando agora? Só esse último momento, depois da pergunta dele, que você desligou o microfone. Ah, tá. Você Uai, foi gente. responder. Tá. Teve um fantasma aqui que desligou meu microfone. Mas tudo bem, vamos lá. Mas o Franklin perguntou sobre a questão do explícito e do implícito. É isso? Então, o que eu estava dizendo, Franklin, é que explícito é tudo aquilo que é de consciência de todos do grupo, aquilo que é acordado num grupo. Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui nosso em questão. Você tem uma queixa que gera a criação desse grupo operativo, ok? No primeiro encontro, é colocado para esse grupo de técnicos de enfermagem a proposta, a queixa, né? Está havendo uma reclamação do atendimento que não está sendo legal e propôs esse espaço aqui para a gente melhorar o atendimento no dia a dia. Ok? Então, isso é colocado abertamente, as pessoas precisam saber da razão de existir daquele grupo, né? Isso faz parte de um contrato de convivência, né? Não se deve esconder isso, pelo contrário, né? Tem que deixar claro isso para as pessoas. E aí a proposta de responder a essa demanda a partir do estudo, do estudo da cartilha de humanização do atendimento hospitalar é algo que é colocado para o grupo e todos ali acordaram com essa proposta. Então, isso é algo que está explícito para eles. Se você perguntar, depois de terminar a reunião, as pessoas estão saindo da sala, se você passar e perguntar para cada um o que você está fazendo aí dentro, com certeza elas vão dizer, não, isso aqui é um grupo, porque a gente está estudando para melhorar o atendimento, né, no setor da pediatria, então a gente está estudando a cartilha. Ou seja, todo mundo tem ciência disso, porque foi acordado coletivamente. Isso é o explícito, ok? O que o Pichon vai nos dizer é o seguinte, toda tarefa, por mais que haja um acordo na sua proposta, quando ela se desenvolve, no andar dela, vai aparecendo diferentes posicionamentos desse grupo diante da tarefa. São os papéis que a gente vai falar daqui a pouco. E, geralmente, há alguma coisa que está sustentando os impasses, né, as situações dilemáticas, né, que é um outro conceito, dilemáticas de dilema, os dilemas desse grupo, né, vem de alguma coisa que esse grupo não se dá conta enquanto coletivo. Também, se você talvez trabalhasse nesse hospital, lá no setor da radiologia do hospital, o Franklin, e de repente encontrasse com qualquer um, conversasse com elas, talvez elas dissessem que o clima na pediatria está ruim por causa da gestão. Daí você conversa com outra, ela traz a mesma coisa. Talvez individualmente essas pessoas até tenham uma noção disso, mas enquanto grupo, isso não é posto. Enquanto coletividade, isso fica... eu vou usar a palavra que não é um conceito do Pichon, mas para a gente fazer também aquela analogia com o individual, está reprimido. As pessoas não querem se haver com isso. E num grupo operativo, vai aparecer em algum momento, se o coordenador colocar-se aberto à escuta entre o que é individual e o que horizontaliza o individual, o vertical, isso que sustenta a queixa do grupo e que depois aparece, todos tomam conhecimento, isto é um implícito. O implícito enquanto desconhecido, mas conhecido. Conhecido porque todos vivenciam, mas conhecido porque não tem a noção dessa situação implicando o atendimento ruim. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Entendeu, Franklin? Então, Não, pode continuar, por favor. O implícito é alguma coisa
que perpassa o sentimento de todos e que tem a ver com a questão desse grupo, mas que eles, enquanto grupo, ainda não se deram conta disso. Entendeu? Sim, ficou claro agora. Obrigado. Isso faz parte de uma dinâmica do grupo. É bem provável que, se eu tenho já um conhecimento prévio, seja por qualquer razão, por trabalhar nesse hospital, por exemplo, e já ouvi de uma ou outra que essa gestão está gerando esse mal-estar, se dilata no primeiro encontro, eu já falo isso para o grupo, muito provavelmente esse grupo vai negar isso. Muito provável, como defesa, eles vão negar. Mesmo que você converse nos bastidores com cada um e eles reconheçam, enquanto grupo eles vão negar. Por que eles vão negar? Porque alguma coisa tão íntimo, digamos assim, nesse grupo, que eles não vão aceitar isso diante de alguém que é desconhecido deles, porque a Maria da Penha está chegando ali e não tem o vínculo ainda com eles. Eles não vão abrir com qualquer pessoa. Então demora um certo tempo para que isso emerja, o implícito possa emergir. Entendeu? Então é alguma coisa, por isso que é grupal. Né? Não depende da fala de cada um. Ou se a Romualda fala disso no segundo, terceiro encontro, muito provavelmente isso não ia ressoar como horizontalidade, porque não estava ainda no momento do grupo se sentir maduro de apropriar disso que para eles era tão intenso. Entendeu? Beleza. Ficou claro? Claríssimo. Obrigado. Beleza, vamos lá. E a coisa ela vai num processo, tá? Eu vou só trazer um exemplo aqui. Eu estou começando agora, fazendo um mês agora, de desenvolver um trabalho de supervisão clínica institucional num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço substitutivo da Hospital Psiquiátrico. Então, comecei no município aqui próximo, a gente está com um mês de encontro, de reuniões, embora eu já assim, me revelando, eu nesses tipos de trabalho, eu me sustento muito mais na análise institucional, que a gente vai ver na segunda etapa da disciplina. Eu trabalho com essa ferramenta teórica, mas eu trazer um fato que aconteceu na semana passada, que foi no quarto encontro, para a gente ver alguma coisa desse porta-voz, mais ou menos alguma coisa que se aproxima, tá? Embora aconteceu ali, vamos ver o que vai acontecer, qual é o desdobramento aqui para frente, né? Que foi um primeiro encontro com toda a equipe, né? Então houve apresentação, as pessoas falaram do lugar que vieram, aqueles momentos iniciais, e aí foi colocado em aberto para as pessoas colocarem algum ponto positivo ou negativo do dia a dia de trabalho. Depois de um certo silêncio, uma colega toma a palavra e ela queixa-se da forma como os gestores veem o trabalho do CAPS. Não entende que aquilo ali é um lugar de ressocialização, olham para o CAPS enquanto um mini manicômio, lugar só para internar, para recolher as pessoas que estão dando trabalho. Então, ela traz isso, ela coloca isso. No que ela traz isso, aquilo que anteriormente tinha sido um certo silêncio das pessoas se posicionar, vai acontecendo um efeito em cascata. Quase que todo mundo do grupo ali trouxe alguma fala corroborando esse posicionamento da colega. Eu posso aproximar-se, tá? Isso que aconteceu com o conceito de porta-voz. Porque a colega traz isso enquanto uma fala pessoal, mas a reverberação disso nos demais, e a gente ficou, então, o tempo todo depois nessa discussão. Então, essa temática, a relação dos gestores, que a gente ampliou, na verdade, a conversa foi caminhando no sentido de falar, não é só os gestores, é a sociedade como um todo, é a vizinha do CAPES, é o cara que trabalha na ambulância, o cara que trabalha no hospital. Então, tem uma comunidade daquele município que tem esse olhar, digamos, mais manicomial. Então, a gente ampliou, o grupo foi colocando de tal forma que não era só ligado aos gestores.
Então, essa apropriação coletiva me faz poder, brincando aqui com os conceitos, dizer que houve uma horizontalidade da verticalidade da fala da colega inicial. E aí, o que sai do final desse primeiro encontro? Aí a gente entra para uma discussão assim, porque existe o 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, que é o dia que os serviços de saúde mental propõem atividades para exatamente desestigmatizar a loucura, as palavras do Foucault. E aí foi colocado isso em algum momento, eu fiz essa pontuação, isso é assimilação, perguntei para eles, e aí, como é que funciona o 18 de maio aqui? O que vocês fazem no 18 de maio, que é um momento de mostrar para a sociedade o que é esse serviço? E aí não apareceu nada, né? Apareceu nada no sentido de que aquele serviço, ou apareceu coisas muito isoladas, mas que não tinha uma certa sequência. Então, isso que era uma queixa de como a sociedade via aquele serviço, falava deles também, de também não fazer alguma coisa para desconstruir essa forma de lidar com o serviço de saúde mental. E aí foi colocado, eu coloquei como, aí pensando, raciocinando aqui, né, com o Pichon, eu propus a eles alguma coisa que a gente pode identificar como uma tarefa. Então, na próxima reunião de equipe, que acontece, eu vou lá às quintas-feiras, né, na reunião de equipe, que é hoje, segunda-feira, eles se proporam a pautar na reunião de equipe o que fazer para o 18 de maio agora, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de maio, agora, daqui a 2 meses. Então, olha só, isso é a tarefa. Agora, muito provavelmente, fazendo aqui as amarrações conceituais do Pichon, muito provavelmente aquela unanimidade que gerou de todos ali em torno da tarefa e dessa discussão não vai se manter. Ao longo do processo de construir ações, vão acontecer resistências, vão acontecer possivelmente bodes expiatórios, né? Enfim, obstáculos epistemológicos vão acontecer. Na hora do grupo se apropriar dessa tarefa, essas questões vão emergindo. O que cabe a mim é pautar na quinta-feira, no próximo encontro, que eu tenho outras coisas para conduzir, né, a supervisão, mas é abrir um espaço da supervisão para colocar, para eles dizerem, e aí, vocês fizeram a reunião segunda-feira, sobre 18 de maio, e aí? O que saiu? O que vocês pensaram? Então, esse posicionamento do grupo na quinta-feira já vai começar a me dar pistas de como é que está a relação dessa equipe, desse serviço, com o seu funcionamento. Porque a proposta de construir uma ação para o 18 de maio vai, entre aspas, denunciar a relação de cada um com as práticas internas do serviço. Né? E aí eu vou dando notícias depois, mas possivelmente vai acontecer isso. Vamos imaginar que essa reunião aconteça hoje e nem é pautado, nem se lembram disso. E aí eu chego quinta-feira, a gente esqueceu, tinha muita pão de pauta. Opa, então tem alguma coisa aí que a gente tem que estar atento. Como que esquece de alguma coisa que foi o principal ponto de queixa naquele dia? Então vai ser preciso naquele momento, se isso acontecer, fazer essas assimilações, esses apontamentos, e aí vai emergindo uma série de coisas, né? E aí a gente tem que estar atento exatamente a isso. Beleza? Então, só um exemplo assim para a gente perceber, brincar aqui com esses conceitos iniciais. Vamos lá. Então, os outros conceitos que estão presentes aí no texto de hoje, nós temos o que o Pichon traz como pré-tarefa e entrar em tarefa, tá? Que ele vai dizer, então, que pré-tarefa é todo esse momento prévio em que o grupo está envolto com algo da ordem explícita. Por quê? Porque está envolto com essas coisas. Está aparecendo para vocês o slide aí, gente? Não, só o seu rosto. Não, peraí que eu tenho que compartilhar isso aqui para vocês para ficar mais fácil
A compreensão, só um minuto, foi. Isso. Então, a pré-tarefa é esse momento prévio que impede o grupo a entrar, de fato, em tarefa. O que significa isso? A pré-tarefa, então, é o momento em que o grupo ele vai, pegando o nosso exemplo, seria o momento ali onde, prévio à fala da Romualda, onde o grupo estava ali envolvido com as questões da cartilha, né? Que vai aparecer como obstáculo epistemológico. Por que obstáculo epistemológico? Porque se ocupar, então, com a tarefa é não se haver com a verdadeira questão do grupo. O entrar em tarefa, no nosso caso aqui específico, é quando, então, aquilo que é a fala, a verticalidade da Romualda, provoca a horizontalidade do grupo. Né? Quando esse grupo se depara com essa questão, tem aquelas ausências posteriores à fala da Romualda, e volta, depois de um outro convite, para se debruçar sobre essa questão, naquele momento o grupo entrou em tarefa. Entrar em tarefa no sentido de superar os medos que impediam eles de falar daquilo. Então, entrar em tarefa tem essa relação com o contato, a superação dos medos que impedem um contato com algo que até então era implícito ao grupo. As tensões com a gestora. Né? Essa é uma citação que está lá no texto que eu tirei para a gente exemplificar aqui esse conceito de pré-tarefa e entrar em tarefa. Então, diz o seguinte: antes de entrar em tarefa, o grupo passa por um período de resistência, aonde o verdadeiro objetivo do grupo de conclusão da tarefa não é alcançado. Essa postura paralisa o prosseguimento do grupo, realizando tarefas apenas de passar o tempo. O como se, parece esse termo também no texto. Ou seja, se a gente olhar para esse momento em que o grupo estava envolvido com a cartilha, estava só passando o tempo ali, porque não fazia sentido, eles já sabiam daquilo ali, que já era conhecimento de todos, não tinha nenhum efeito de novidade que incidia sobre a melhora do atendimento. Então, eu estava ali só passando o tempo. Passar o tempo para quê? Como defesa, para não poder falar daquilo que era o mal-estar de todos. E todos sabiam, mas não sabiam ao mesmo tempo, porque estava implícito. Então, superar esse momento da resistência e entrar em contato com o implícito é o momento em que o grupo entra em tarefa. Marcos, o está implícito aí, a gente pode também julgar assim, aqui algo que esteja oculto, né? Escondido, Isso. não é isso? Exatamente. A noção é essa, oculto. Joia. Sujeito oculto, lá do português. Ele existe, mas não está ali escrito. Mas você sabe que ele existe. Entendeu? Volto a dizer a questão lá do individual. Se você conversar no dia a dia, as pessoas vão até reconhecer esse mal-estar. Algumas até fazendo a relação, como a Romualda faz. Mas quando você une todo mundo numa sala, gente, aquilo, aí a gente volta lá nos apontamentos iniciais da disciplina, quando Freud, no texto Psicologia das Massas e Análise do Ego, vai convidar o Le Bon e o McDougall para poder falar dos fenômenos de grupo. Quando se reúne as pessoas num grupo homogêneo, principalmente, você perde as individualidades para assumir a individualidade de um grupo. Que é interessante. Por mais que você converse com todo mundo e no dia a dia todo mundo fala disso, na hora que chega no grupo ninguém fala. Porque esse grupo, enquanto uma entidade única, ainda não se deu conta de apropriar desse oculto. Por que não deu conta? Por causa do obstáculo epistemológico, que está sustentado nos medos de perda e de ataque. Entendeu? E aí os três conceitos, né? Então, quando você está numa pré-tarefa, você está no momento em que o grupo sente e age, mas não pensa. Então, entrar em tarefa é o momento em que o grupo começa a agregar ao sentir e ao agir o pensar. O que fazer com isso? Como fazer com isso? Quem vai fazer isso? Enfim, são perguntas disparadoras de fazer o grupo encontrar
algumas saídas que até então ele estava desamparado, estava com medo de ataque. Beleza? Outros dois conceitos, o conceito de existente e o conceito de emergente, né? E para falar desses dois conceitos, eu tirei também aí uma frase do texto que vai dizer que o existente só ocorre se fizer sentido para o observador, condutor do grupo, a partir de uma interpretação, se tornando, então, o emergente do grupo. O que seria o existente na nossa experiência? Vamos pegar a fala da Romualda. A insatisfação com a gestão. Mas esse existente manifestado na fala de um só vai ser emergente do grupo se ele for horizontalizado, se ele repercutir no sentimento de todo mundo. Como eu apontei semana passada, de repente, essa questão de um incômodo com a gestão, tal como a Romualda colocou, poderia ser só uma verticalidade, ser uma coisa só dela. De repente, as outras não têm nenhum tipo de mal-estar nisso que ela chamaria de uma gestão opressora. Se esse fosse o fato, ficaria apenas na fala dela. Não ficaria aquele silêncio ensurdecedor depois da fala dela. Não daria para o observador, para o condutor do grupo, sinais de que o grupo compartilhava daquilo ali. E se isso acontecesse, né, não seria tomado pelo condutor como alguma coisa emergente do grupo. Então, o emergente faz, redundantemente falando, o emergente faz emergir o implícito. Opa, tem alguma coisa aqui. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento entre o existente, que é aquilo que é colocado na fala das pessoas, enquanto uma queixa, uma questão ali no grupo, e o quanto que isso se horizontaliza ou não. Oi. O silêncio, às vezes, remete apenas o que o grupo todo concorda com o que está acontecendo, ou ele também demonstra o medo de falar sobre o problema? As duas coisas podem estar juntas. Se fala daquilo que é pertencente a todos, ou seja, se horizontaliza no sentido de pertencer a todos, obviamente esse medo, seja de perda ou de ataque, vai perpassar a todos. Uma coisa complementa a outra. Entendeu? Eu gosto muito de destacar a questão do silêncio, porque o silêncio, a gente vai falar daqui a pouco disso, né? O silêncio é uma das formas de falar, né? Porque o silêncio ele é um instrumento nosso enquanto psicólogo, seja individual, seja em grupo. Porque o que a gente faz quando a gente está numa interação com uma pessoa no dia a dia e fica em silêncio? A gente às vezes não suporta o silêncio, né? A gente quebra o gelo, fala, brinca, conversa alguma coisa, né? Às vezes em elevador, fica aquela situação tensa, todo mundo em silêncio, comenta alguma coisa, para a gente romper com o silêncio. A gente não está... O silêncio para nós, enquanto psicólogos, na minha perspectiva, é no sentido que ele diz alguma coisa. Né? E quando você está numa situação, por exemplo, de grupo, fica muito evidente assim, como que as pessoas elas não estão falando quando emerge alguma coisa do grupo implícito, é muito evidente, salta aos olhos. Como que aquele silêncio é acompanhado por um grito, só que não é um grito da fala, é um grito do olhar. As pessoas olham uma para a outra, as pessoas baixam a cabeça, as pessoas estão falando que tem alguma coisa ali para ser dito, mas não falam. Fazer uma identificação disso, né? A gente tem que tomar isso como uma ferramenta de diagnóstico, de percepção clínica, digamos assim, né? Mesmo num grupo.
né? Então, o existente é a gestão do setor, podemos localizar no caso, e o emergente, a queixa dessa gestão. Mas por que o emergente é a queixa dessa gestão? Porque ele foi, estou falando isso o tempo todo, ele foi horizontalizado. Ele não ficou só no vertical, só na fala da Romualda. Ele atravessou a todos. Ok. Então, além desses outros conceitos, o Pichon tem uma definição conceitual da dinâmica interna de um grupo, que ele nomeia como cone invertido. Esse modelo do cone invertido ele é agregado de 6 conceitos, tal como está aí posto para vocês. O conceito de afiliação e pertença. Preciso fazer um destaque aqui, porque no texto não aparece aí a figura, ou aparece como uma palavra só de pertença, mas afiliação é diferente de pertença. Vou explicar daqui a pouco. Que também é diferente de pertinência. Vou começar então por ele. Afiliação é tudo aquilo que habilitaria as pessoas a pertencer àquele grupo. Né? Então, no setor da pediatria, qual seria aqueles que seriam afiliados ao grupo operativo? Ou seja, todos aqueles que são técnicos de enfermagem da pediatria. Porque essa é a identidade desse grupo. O grupo foi gerado por isso, porque a queixa era o mau atendimento das técnicas de enfermagem, não era do setor como um todo. Então, quando eu defino que é das técnicas de enfermagem, eu excluo todos os outros profissionais que estão aí nesse setor. Eu excluo os médicos, eu excluo a enfermeira, eu excluo os técnicos de serviços gerais. Então, a afiliação é aquilo que habilita alguém a pertencer a esse grupo operativo, técnicas de enfermagem. Pertença tem a ver com, a partir da afiliação, eu de fato fazer parte desse grupo. Eu posso ser técnico de enfermagem da pediatria, o que me habilita a estar nesse grupo operativo, mas dizer, não, eu não quero participar. E eu não participo. Então, eu não pertenço a esse grupo operativo, embora seja afiliado a ele. Afiliado no sentido de ter a mesma identidade, compartilhar as mesmas questões, ser da mesma formação profissional. Então, a afiliação tem a ver com a habilitação para, a pertença à concretização dessa afiliação. Né? E a pertinência? A pertinência já tem a ver com os diferentes posicionamentos de quem está numa condição de pertença do grupo ao longo do processo. Então, quando você tem uma tarefa com a qual o grupo se posiciona sobre ela, haverá diferentes envolvimentos com essa tarefa. Então, a pertinência tem a ver com aqueles que estão mais proativos no processo do grupo operativo. O texto vai fazer uma relação, o Pichon também traz isso, não sei se é o texto ou o livro do Pichon Rivière, que ele vai comparar entre aqueles que são pegando o futebol, o Pichon tinha uma relação muito próxima com o futebol, ele usava o futebol como atividades, né? Como eu falei semana passada, dos desastres, dos alagamentos lá do Chaco, né? Ele usava isso como uma atividade de recreação, mas ao mesmo tempo terapêutico, digamos assim, para aquela população. Então, eu imagino que a partir daí que ele traz no livro dele essa metáfora para poder pensar pertença e pertinência. Ele vai dizer que você tem um elenco de um time de futebol, mas só 11 entram em campo. Só 11 entram para fazer a partida e ganhar o jogo. Mas você tem um conjunto de outros jogadores que pertencem a esse time, mas não entraram em campo. Então, no processo de apropriação de uma tarefa, todos estão ali, mas tem sempre aqueles mais proativos. Esses serão aqueles que estarão no lugar de uma pertinência. Tem gente que está ali porque passou da filiação para pertença, eu concordo, eu quero estar aqui, mas eu fico meio que mais passivo nas atividades, não envolvo tanto. Então, eu estou no lugar de uma não pertinência.
Outro conceito corresponde à cooperação, né? Que diz respeito à relação de envolvimento, de empatia entre esses membros do grupo ao longo do desenvolvimento, ao longo do apropriar-se da tarefa. Como é que dá essa relação, essa cooperação? Ela é mais unida, ela é mais desagregada, ela é segmentada por blocos. Então tem a ver com essa dinâmica que vai acontecendo ali na medida em que o grupo vai acontecendo. A aprendizagem compreende o momento em que o grupo faz, então, a passagem daquilo que a gente viu lá atrás, da pré-tarefa para a tarefa, ou seja, porque enquanto o grupo, no nosso caso aqui, estava envolvido com a cartilha, ele não estava em aprendizagem. Aprendizagem no sentido não de conhecer os conhecimentos da cartilha, aprendizagem no sentido de ter ciência, tornar implícito o explícito e evoluir no encontro de saídas para lidar com esse implícito. Então, aí nós estamos vendo um grupo em processo de aprendizagem. A aprendizagem quase que se confunde com entrar em tarefa, ou estar em tarefa. Um grupo que está em tarefa, que entrou em contato com o implícito e está encontrando saídas e respostas para o implícito, ele está num processo de aprendizagem. Comunicação compreende as formas de expressão que o grupo utiliza para colocar as suas questões. E essas expressões elas podem ser tanto explícita como implícita. O que eu estou querendo dizer com explícita e implícita aqui? Desde aquela expressamente verbalizada, como aquela não verbalizada. Então, um grupo que se silencia diante de uma fala, ele está se comunicando. Um grupo que evade, falta 90%, no encontro seguinte, ele está dizendo alguma coisa. Ele está comunicando alguma coisa, mesmo estando ausente. E aí a gente tem que estar atento para essas formas de se comunicarem. Né? Um grupo que se organiza espacialmente, na forma como se organiza espacialmente, também é uma forma de comunicação. Né? Essa experiência que eu relatei agora, semana passada, né, desse primeiro encontro com o grupo, aconteceu um fato muito interessante que diz respeito a isso, estou lembrando aqui agora, de comunicação, no sentido da espacialidade, que tem uma profissional, que tem toda uma história nesse espaço, nesse serviço. Foi o primeiro encontro, mas hoje eu já estou lá no serviço há 3 semanas, conversando com a gestora, com a gerente, fazendo visita aos secretários, conversando informalmente. Então, são momentos que eu estou captando algumas coisas do funcionamento dessa unidade. Isso já me dá a notícia de que essa pessoa tem um lugar muito interessante ou estratégico nesse serviço. É a mais antiga desse serviço. Né? Interessante, quando você monta a roda para poder iniciar o encontro, ela é a única profissional que se coloca fora do grupo. Você pode olhar ali e falar, não, mas o espaço era pequeno, ela não conseguiu sentar em todo mundo, com distanciamento de Covid, e ela senta numa portinha que dá acesso à cozinha, ela fica fora. Então a gente tem que estar atento a isso. Quem é que senta perto de quem? Quem é que fala primeiro? Quem é que deixa para falar por último? Então a gente tem que estar registrando essas coisas, que pode ser um pó menor, mas pode dizer de muita coisa. E aí eu estou falando isso porque, na medida em que a conversa foi evoluindo e o grupo foi se apropriando dessa queixa de que a sociedade vê o serviço como se fosse um manicômio, e eles foram caminhando para se preparar para uma tarefa, e isso foi caminhando num processo em que o grupo como um todo foi saindo da verticalidade da colega e se horizontalizando, se apropriando coletivamente daquela questão. No final do encontro, onde é que essa profissional estava? Dentro da roda. Né? Eu nem percebi como é que ela se deu esse movimento, mas eu sei que ao final isso me chamou a atenção. Essa minha estava fora da roda, agora termina aqui, ela está dentro da roda. Então a gente tem que estar atento a isso. Isso futuramente pode me dizer de alguma coisa. Né? Então a gente tem que estar bem atento a essas formas de comunicação do grupo. E, por fim, o último conceito,
é o conceito que o Pichon vai chamar de tele, e ele está dizendo como tele a disposição afetiva das pessoas de se relacionar um com os outros. Mas isso, para a gente não confundir com a cooperação, que pode parecer alguma coisa próximo, a cooperação é alguma coisa que se dá no processo dos encontros. A tele tem a ver com alguma coisa que eu trago da história desse grupo. E a gente pode olhar aí para as nossas experiências, a nossa experiência de turma de faculdade, por exemplo, o que a gente popularmente chama de panelinhas, grupinhos, é algo muito próximo disso. A gente tem um grupo de 40 alunos numa sala qualquer, vai ter sempre algumas pessoas que vão, de alguma forma, desenvolver afinidades com algumas, e não afinidades com outras, ou certas hostilidades com uma, e não hostilidades com outras. Essas pequenas relações que vão se constituindo e que tem a ver com alguma coisa da verticalidade de cada um, da individualidade de cada um, mas que não cabe num grupo entender isso que é da ordem tão individual, mas sim constatar que há uma predisposição de alguns para se relacionar com outros, ou para não se relacionar com outros. Essa predisposição prévia ou externa aos grupos é o que ele chama de tele. O texto de vocês não aparece uma subdivisão, mas só para título de acréscimo, ele divide a tele em tele positiva e tele negativa. O que é uma tele positiva? A disposição que as pessoas têm de se aproximar-se do outro. E a tele negativa, a disposição de afastar ou de excluir alguém das suas relações no meio de um grupo como um todo. Então, o grupo ele tem uma identidade como um todo, qualquer grupo, seja uma turma de sala ou esse grupo dos técnicos de enfermagem, mas vai aparecer sempre nesse grupo como um todo pequenas relações específicas de proximidade ou de afastamento. Então, isso é o que ele vai chamar de tele. Então, é preciso a gente ter essa percepção para que num grupo não se reproduza essa disposição, porque senão o grupo vai ter dificuldade de entrar em tarefa. Então, você tem que criar formas de, aos poucos, com cuidado, ir desmontando essas teles, positiva e negativa, para que o grupo como um todo possa se aproximar de uma verdadeira tele. Seria desmontar, digamos assim, os pequenos grupinhos. Porque senão o grupo vai reproduzir essa divisão externa que muitas vezes pode estar na causa das suas questões, né? Então a gente tem que pensar a estratégia. Nesse ponto aí entram as dinâmicas de grupo, né? Dinâmicas que vão se propor a composições variadas em subgrupos durante a própria dinâmica, né? Vai quebrando um pouco, colocando as pessoas em contato com outros que no dia a dia às vezes não se dá. E às vezes quebrando essas resistências externas que vão criando essas telas. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma observação aqui sobre o modelo do cone invertido com esses conceitos? Marcos, pode até parecer uma pergunta idiota, mas... Nunca é. Por que no cone invertido? Por que essas digamos assim, definições, afiliação, pertinência, enfim, nessa ordem? Por que não ao contrário? Por que ele usa essa configuração? Ele vai usar o termo cone invertido espiralado, de espiral, porque ele vai dar uma dinâmica a esse cone. Eu não consegui copiar a gravura tal como está no livro dele. Eu nem mandei o livro para vocês, né? Tem que mandar. Deixa eu anotar aqui. Por quê? Porque o cone espiralado tem a ver com o deslocamento desses conceitos num processo de uma dinâmica grupal. Então, não é algo estático, é algo em movimento. Essas coisas se interconectam. Então, graficamente, ele foi encontrar numa figura de um cone com algumas setas, que não está aí, né, mas o original dele tem algumas setas que vão indicando esse cone num espiral, como se fosse um peão.
para dizer que esses conceitos estão intercalados. Então, é daí que vem essa nomenclatura, não só nomenclatura, mas também o registro gráfico, né, desse conceito, desse modelo, né, do cone invertido com esses seis conceitos. Beleza? Beleza, valeu. Vamos lá, então. Vamos entrar aqui agora nos papéis. Os papéis que podem ser ocupados por diferentes pessoas dentro de uma dinâmica de um grupo operativo, né? Então, o primeiro papel é o papel do porta-voz, que já é conhecido nosso, já falamos muito dele, que é aquele, então, que expressa a ansiedade do grupo, né? E que permite a horizontalização da verticalidade. Verticalidade, história individual, e horizontalidade, a contaminação entre os demais. O bode expiatório é aquele que vai também expressar a ansiedade do grupo, mas que não vai encontrar essa ressonância do grupo mediante a sua expressão. Ou seja, não vai permitir com que haja a horizontalização da verticalidade. Ok? O sabotador será todo aquele que vai condensar a resistência do grupo agindo contra o progresso do grupo. Então é muito comum você ver pessoas, embora, como eu falei, o grupo se propõe a se envolver com uma tarefa, encontrar saídas, mas ao longo do processo esses lugares vão aparecendo. E a gente, como olhar, a partir da perspectiva do Pichon-Rivière, a gente tem que olhar isso dentro de uma dinâmica do grupo. Porque vão ter pessoas que vão fazer ações contra aquilo que era o propósito do grupo. O olhar nosso, a partir aqui da perspectiva do Pichon-Rivière, não é um olhar individual, no sentido de que aquela pessoa ali é um mau caráter, alguém que quer fazer mal para o outro, mas aquela pessoa, ela simplesmente está expressando aquilo que, de alguma forma, está presente em todos os membros do grupo. Né? Mas ele está expressando. Muitas vezes as pessoas pensam naquilo, mas não expressam, ou concordam com aquilo, mas não expressam. E o sabotador seria uma espécie de porta-voz. Mas um porta-voz que age contra o grupo. Ou um bode expiatório. Alguém que está ocupando o lugar de bode expiatório pode tanto expressar algo da ordem de um porta-voz, como também pode expressar alguma coisa de um sabotador. Beleza? Eu estou só trazendo os conceitos, não estou linkando com o nosso caso, porque depois que eu apresentar o último aqui, a gente vai fazer um exercício de localizar, na nossa experiência, quem foi a porta-voz, a gente já sabe, a gente já falou disso semana passada, mas quem foi aí o bode expiatório, quem foram aí os sabotadores ou sabotadora, e quem foi o outro conceito, que é o líder. A gente tem que estar atento a isso também. Quem são os líderes de um grupo? Como é que se organiza a liderança dentro de um grupo? Às vezes você tem um grupo que tem uma liderança formalizada, mas tem uma liderança que ela é implícita. Né? Você tem, às vezes, você vai fazer uma intervenção num determinado serviço com um conjunto de profissionais daquele setor, e, de repente, o gerente está ali tem 2 semanas. Você tem um funcionário que está ali tem 10 anos. Quem é o líder desse grupo? Para a empresa, é o coordenador. Mas na dinâmica do que acontece no dia a dia, às vezes não é o coordenador. Às vezes é alguém que, quando fala, é escutado, né? E às vezes tem a ver com esse lugar do tempo, está muito tempo ali, e às vezes acaba se apropriando mais do que o próprio coordenador, é alguém que às vezes o próprio coordenador se submete a ele. A gente tem que estar atento a esses jogos de forças, né, para ver como é que se dá aí essa liderança dentro do grupo. Pois bem, então vamos lá. Quem ocupa esses papéis, então, dentro da nossa experiência aqui dos técnicos de enfermagem? Porta-voz a gente já sabe, né? Tá claro que é a Romualda, quando ela traz, a gente já falou disso, né? Traz a sua verticalidade, aquilo contamina os demais. Beleza. Mas quem é o bode expiatório?
Aí eu queria que vocês... Eu falei semana passada que a gente ia encontrar alguns conceitos, identificar algumas pessoas do relato de caso a partir de alguns conceitos que a gente até então não tinha visto, mas que seriam apresentados. Os conceitos são esses, né? Então, quem que a gente pode olhar nesse relato das técnicas de enfermagem e identificar como bode expiatório? É uma pergunta. Ué, a do bode expiatório lá, Marcos, é aquela colega que não sei o nome, Vamos achar. que expôs lá o problema também, mas ela foi rechaçada, né? A galera não deu muita atenção para ela, por ela ter rixa, né? Com as colegas do grupo, pelo que eu entendi. Uhum. E quem é o nome? Elvira. Elvira. Por que Elvira, Guiomar? Por essa razão do Frank, ou tem outra questão que leva a colocar Elvira nesse lugar de bode expiatório? Eu acho que a questão dela ficar indecisa ali, que poderia ter retaliação, não? Traria ela para esse bode expiatório. Ok. Alguém mais? Vamos lá. Eu acho que, pela descrição do Franklin, ele se referia, embora não lembrasse, da Elvira, né? Pela descrição que ele coloca. São duas razões diferenciadas, né? O medo dela ser perseguida não é alguma coisa, Guiomar, que a identificaria enquanto bode expiatório, se a gente pegar o conceito de bode expiatório. Mas sim um pouco do raciocínio que o Franklin trouxe. Ou seja, o fato dela denunciar, entre aspas, alguma coisa que perpassava todos do grupo, porque todos de alguma forma tinham esse receio de falar alguma coisa e chegar até a gestora, então ela poderia funcionar como porta-voz, mas ela acabou não sendo ouvida pelos demais. Esse não ser escutado pelos demais é o que vai, então, trazer a definição de um bode expiatório. É isso aqui, ó. Expressa a ansiedade do grupo, mas devido à resistência grupal não permite a horizontalização da verticalidade. Houve uma resistência à fala dela. E essa resistência, então, a coloca como na figura de um bode expiatório. Né? E o sabotador? Ou sabotadoras, né? Sabotadores. Retomando o conceito de sabotador, é aquele que condensa a resistência do grupo agindo contra o seu progresso, contra o grupo. É o que faz o gol contra. Ô, Marcos, bom dia. Não seria lá as 3 que saíram do grupo e foram contar lá para a gestora? É a Aline? Isso, bom dia. Tudo bom, Aline? As Tudo 3 jóia. que saíram do grupo e foram contar para a gestora. Beleza, na minha visão. Sim, não, Pensei tranquilo. assim. Sim. Alguém mais tem outra observação ou de outras pessoas? Vamos lá, exatamente isso, viu, Aline? Ou seja, são aquelas 3 que não só, né, fizeram isso, mas depois elas deixaram de participar do grupo. Né? Então, é alguém que está jogando contra o grupo, porque todo grupo é preciso você fazer um contrato de algumas questões de funcionamento, dentre esses o contrato de uma certa sigilo do grupo, né? Então, o grupo está tratando de uma questão delicada entre eles, que diz respeito a uma certa tensão com o terceiro, e, de repente, há um grupo
que vai lá contar o que está se buscando ao vazar essa informação. Exato. Enquanto o grupo está construindo ações no grupo, que poderia ter isso, né? Elas poderiam ter como encaminhamento ir lá passar tudo isso para a coordenadora, a diretora, desde que isso pudesse ser alguma coisa construída coletivamente. Quando alguém que é afiliado, pegando o conceito lá de trás, pertence, filiado porque é técnico de enfermagem, pertence porque se permitiu a participar do grupo, e, de repente, não leva isso que poderia ser uma ação para o grupo discutir, mas, paralelamente, faz algo que não é pensado coletivamente, ela está agindo contra o grupo. E a gente olha para uma situação dessa e sabe os reflexos que isso pode acontecer, né, gente? O que poderia acontecer se alguém faz isso? Vai gerar uma confusão danada, né? Ela está minando as possibilidades do grupo caminhar. Oi? O sentimento, assim, quando a gente lê, eu falo, né, porque eu já passei por isso, já passaram sabotadores no ambiente de trabalho, que quando elas vão falar lá para a gestora, que ali era o ponto focal, né, desse grupo, dá a entender o seguinte, porque se o trabalho com a psicóloga desse errado, elas estariam, entre aspas, aí, bem com a gestora, porque elas foram contar tudo. Só que elas não imaginaram que iria dar certo, né, esse trabalho grupal. Então, foi bom ali pela situação, né? Porque elas tentaram, de certa forma, queimar esse trabalho que vinha sendo feito, né, pela Maria da Penha, mas aí elas não conseguiram. Foi a parte que eu gostei, né? Que a intenção ali do grupo foi maior. Sim. E é sempre bom também destacar que o caso ele está descrito como um ato que gerou uma identificação de sabotagem externa, mas quando você está numa dinâmica de condução do processo de um grupo, aquilo que acontece no externo se reproduz muitas vezes. Por isso que a importância da dinâmica. A dinâmica, ela não, eu falei no início da disciplina, né? A gente vai enfocar aqui uma leitura teórica de um funcionamento de grupo para a gente poder entender quando que uma oficina ou uma dinâmica de grupo entra ou não. E não a gente ficar só exercitando dinâmica de grupos aleatoriamente. Então, quando você, às vezes, percebe que tem alguma coisa que sinaliza algo de alguém ocupando o lugar de sabotador, quando você coloca uma dinâmica simples, uma brincadeira que tenha fundos de uma dinâmica de grupo, inevitavelmente essa pessoa faz isso, sabe? Aí você tem que ter cautela, frear um pouco essa coisa, esse implícito, né? Até fazer com que essa pessoa possa sair desse lugar de sabotador e entrar mais próximo de um lugar de pertinência, né? Porque isso tem a ver muito, Aline, também com... Não está explorado aqui no relato do caso, mas só para a gente lembrar que a dinâmica serve para isso, para a gente ir percebendo. Se eu fiz uma dinâmica e naquela brincadeira alguém sabotou ali o que era brincadeira, a gente tem que estar atento que isso pode acontecer na hora que eu lançar uma tarefa que envolve algo que pode minar esse grupo. Porque, igual você falou, essa ação, ela deu certo, mas poderia ser completamente desastrosa. Ela poderia ser completamente desastrosa se tivesse um outro perfil de uma diretora. Né? Porque a diretora é quem está à frente da sustentação institucional desse grupo. Ela poderia simplesmente acabar com o grupo. O povo está querendo acabar comigo, eu vou acabar com o grupo. Então, às vezes, a dinâmica ela tem essa... E aí, aquela importância do nosso olhar enquanto condutor de um grupo, de perceber esses papéis, esses movimentos internos. Porque não é nosso lugar não é para olhar para as pessoas, né? Essa pessoa é maldosa. Às vezes não é a pessoa, às vezes é alguma coisa dentro do funcionamento desse grupo que fez essa pessoa agir assim. Se ela tivesse um outro grupo com outras relações interpessoais, ela não teria feito. Para a gente pensar esse lugar como desindividualizante. Embora a gente sabe que tem pessoas que têm um perfil de sabotador, né? A gente sabe que onde é que ela circular vai ser essa a forma dela de ser no mundo, né? Mas, às vezes, esse lugar ele é sustentado pela dinâmica daquele grupo, né? E o líder do grupo? Tem algum líder? Só para a gente fechar aqui essa primeira parte.
Na minha visão leiga, eu penso que a Romualdo também ocupa esse espaço de líder do grupo e porta-voz. Você consegue ver ela liderando esse grupo em qual contexto? Primeiro, ela expõe, né, um sentimento pessoal implícito que se horizontaliza, eu falando difícil aqui, para todo mundo. E depois, quando a coisa se desenvolve, enfim, que o problema passa a ser de todos, né? Ela é a pessoa que leva a proposta, né, até a coordenadora, enfim, e toma uma linha de frente. Na minha percepção foi essa. Fugiu a palavra que eu queria dizer agora. Beleza. Alguém consegue identificar outra nesse lugar de liderança? Eu esqueci só o nome aqui, que eu estou só ouvindo hoje mesmo, mas é daquela que foi reclamada das atitudes da chefe em relação de levar coisas pessoais para o grupo. Esqueci o nome dela. Foi As três? Foi uma única delas lá que teve coragem de chegar e falar que o contexto fora do grupo, que a pessoa estava levando um contexto para dentro do grupo que não tinha nada a ver. Tá, são essas três, né? As três técnicas. É isso? Isso. Tá. Vamos lá, então. Se a gente olhar o relato como um todo, a gente vai ver que não tem ali uma liderança, tá, Franklin? Liderança no sentido de alguém que centraliza isso. O caso da Romualda que você traz, Franklin, talvez a gente possa identificá-la muito mais enquanto alguém que se destaca enquanto pertinência, né? Lembrando, pertinência aquelas pessoas que são mais proativas no processo, e ela ocupa um certo lugar de proatividade destacada, porque ela, em algum momento, funcionou como porta-voz, ela que leu a carta, né, para a diretora no encontro final. Mas, assim, se a gente vê as ações construídas para esse encontro final, não aparece alguém que determina, alguém que define. Os papéis estão sendo distribuídos de uma forma coletiva. Então, líder mesmo, a gente acaba não vendo. Essas três, Camila, que você aponta, elas não seriam líderes, até porque assim, elas começaram enquanto afiliadas, porque são técnicas de enfermagem, elas fizeram parte de uma certa pertença, porque participavam dos encontros, mas elas em algum momento saíram desse lugar, inclusive de pertença, porque elas deixaram de frequentar o grupo. Quando elas fazem essa vazão da informação para a diretora, logo na sequência elas saem desse lugar, até porque isso veio à tona, então criou até um clima, digamos assim, constrangedor, digamos assim, delas voltarem nesse grupo. Então elas fogem bastante ao lugar de uma liderança. Então, o que a gente vê aí é no processo, tá, gente, do grupo operativo, uma construção mais democrática, mais coletiva, com a distribuição de tarefas e papéis, mas que não aparece no relato ninguém que pudesse definir esses lugares, mas sim que esses lugares foram sendo construídos. Então, por mais que haja uma proatividade da Romualda, não aparece ela como proatividade no sentido de uma liderança, de definir quem é que fez aquilo, quem é que fez outra coisa. Entendeu? Então a gente vê aí uma situação muito mais de lugar democrático, que nem sempre acontece, né? Geralmente as lideranças fora acabam também se reproduzindo nos momentos de condução do grupo, né? Liderança seja de pequenos grupos, nas tele,
ou até mesmo dentro daquilo que eu tinha apontado anteriormente, de que às vezes tem alguém ali que não ocupa a liderança formal, mas dentro do grupo é alguém que é escutado por todos. Ok? Então é isso. Então, feita essa identificação, a gente vai... Já são 9h30, né, gente? Vamos fazer um intervalo aí de uns 15 minutos, mas eu já envio a partir daqui a pouco, assim que a gente sair do intervalo, 4 perguntas que vão nos fazer identificar no relatório da Maria da Penha, que foi o relatório que eu enviei para vocês no sábado, que tem a descrição do relatório final dela, né, do procedimento, mas a gente vai encontrar ali algumas outras informações que vai ser possível a gente identificar alguns conceitos. Então, são 4 perguntinhas, praticamente 3, porque uma já é um conceito já antigo, que a gente já vem trabalhando, e eu acho que vai ser fácil de identificar. Tá bom? Então, eu vou fazer um intervalo, a gente volta às 9h45, e eu já estou mandando aqui para vocês direto o link dessa pequena atividade. Tá bom?